A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à campanha da família, onde nós estamos aqui na semana 2 dessa campanha, tá? Essa é a palavra de número 3, tudo bem? O tema é o papel do pai e esposo na família. E nesse vídeo eu quero trazer aqui três das responsabilidades básicas do esposo para com a sua esposa. Tudo bem? Então, três responsabilidades do esposo para com a esposa. É claro que existem várias, como sendo ela a principal, aquela que Paulo fala que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, essa é a principal, e nós tratamos isso com bastante profundidade na mensagem anterior. Agora, porém, eu quero falar de mais três responsabilidades, além dessa, que são básicas e fundamentais que o esposo precisa ter em relação à sua esposa. Então vamos ler um texto bíblico em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem nas redes sociais. Amém? Pois bem, Malaquias 2, 14 diz assim: Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Isso aqui é o próprio Deus falando através do profeta Malaquias, onde Deus está mandando, ordenando que cada marido seja fiel à sua esposa. E esta é a primeira das três que eu quero comentar aqui, a primeira responsabilidade do marido, ser fiel para com a sua esposa. E o texto fala diretamente, de uma forma bem direta, do adultério, da traição. Tanto é que no verso 16, o próprio Deus está dizendo: eu odeio o divórcio. Ou em outra tradução vai estar escrito: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Então, a traição, o adultério e a rejeição da esposa, tudo isso diante de Deus é infidelidade. Você está sendo infiel, porque o casamento é uma aliança eterna que só a morte pode separar. Mateus 19,6, o que Deus uniu não separe o homem. Então só a morte separa o casal, porque a união é eterna, enquanto ambos estiverem vivos nessa terra. Então, quando você desfaz essa união, esse vínculo, você está sendo infiel. Por isso Deus odeia o divórcio, porque Deus ele é sempre fiel. E lá em Mateus 5, Jesus fala: sede perfeitos, assim como o vosso Pai no céu é perfeito. E nós devemos ser, conforme 1 Coríntios 11, imitadores de Cristo, que é fiel. Então, se nós imitarmos a Cristo na sua fidelidade, não podemos desfazer da nossa esposa, não podemos ser infiéis com ela a esse nível, porque Deus não desampara a sua igreja, Jesus não desampara a sua noiva, que é a sua igreja. Da mesma forma, você, marido, não pode deixar a sua esposa. Então essa é a primeira responsabilidade do marido, ser sempre fiel. E essa fidelidade começa nesse ponto extremo da traição, do adultério, do divórcio, como também vai até o outro lado dessa questão. São dois extremos, que é o lado do tratamento, como que você trata a sua esposa. Em 1 Pedro 3,7, fala que devemos tratar a nossa esposa com entendimento. Vós, maridos, tratai as vossas esposas com entendimento. Quer dizer o quê? Com dignidade. A sua esposa não é inferior a você, ela é tão digna quanto você. Então trate ela com dignidade. Isso também é ser fiel à esposa. Ser fiel à esposa ainda vai mais além.
de não apenas você se cuidar para não trair, para não chegar ao divórcio, não, mas ser fiel à esposa também quer dizer você não olhar para outras mulheres, né, com aquela intenção impura no seu coração. Isso também é fidelidade para com a sua esposa. Assim como a igreja de Cristo não pode olhar para outros deuses, para deuses pagãos. Isso já seria o princípio da infidelidade para com o nosso Deus. Nós não devemos olhar para outros deuses, nem imaginar nada. Será que talvez se eu orar a Maria, ela vai me responder? Não, esquece isso. Não seja infiel para com o teu Deus. Da mesma forma, o marido não pode ser infiel para com a esposa. Então, essa é a primeira responsabilidade fundamental que o marido tem que ter. Às vezes você pensa assim: a minha esposa não merece a minha fidelidade. A pergunta é: você merece a fidelidade de Deus? O que diz o apóstolo Paulo? Se nós o deixarmos, ele nos deixará. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Nós não merecemos a fidelidade de Deus, porque muitas das vezes somos infiéis a Deus, mas Deus permanece fiel para conosco. Tá? A questão não é se a sua esposa merece ou não. A questão é o que Deus manda você fazer. E como servo de Deus, como alguém que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que nós aceitamos a Jesus como Senhor para ser dominador da nossa vida, como se você é essa pessoa que realmente entregou sua vida a Jesus, então você vai seguir a palavra de Deus, que pede para você, ordena você a ser fiel à sua esposa. Glória a Deus. Outra coisa que também é responsabilidade do marido para com a esposa é ele orar pela sua esposa. Nós sabemos que Jesus, como noivo da igreja, ele intercede pela igreja, junto ao Espírito Santo, que também intercede por nós. Da mesma forma, o marido deve interceder pela sua esposa. Mas não é interceder de qualquer maneira, ou somente quando ela está doente você ora por ela, ou somente quando ela está precisando de alguma coisa você ora por ela. Não, é para interceder pela sua esposa no ponto mais importante da vida dela, que é o quê? A transformação que vem de Deus. Eu quero que você, se possível, vá comigo em Provérbios 19:14, que fala o seguinte: casa e bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente, ou a mulher prudente. Glória a Deus. Então, isso daqui, para você que é solteiro, quer dizer que você tem que escolher, é você que vai escolher, não é Deus, uma mulher que está aprovada por Deus, uma mulher prudente. Para você que é casado, você tem que entender que é do Senhor que vem a esposa prudente. Então, é Ele que vai poder transformar a sua mulher em uma mulher prudente, em uma esposa prudente. Então, ore por ela, para que a boa obra que o Senhor começou na vida dela, Ele venha aperfeiçoar. Eu sei que é muito comum, a esposa ora pelo marido, o marido ora pela esposa. Só que o marido ele tem uma responsabilidade de orar pela sua esposa ininterruptamente. Ou seja, orar o tempo todo, orar sempre, sem cessar, independente de como que ela está, esteja sempre orando pela sua esposa para que ela venha crescer, porque isto é o que Cristo faz com a igreja, com a sua noiva, com a sua futura esposa. Cristo intercede pela igreja. Cristo está preocupado com o crescimento da igreja, com o desenvolvimento da igreja, com a maturidade da igreja. Da mesma forma, entenda o que a palavra diz, é do Senhor que vem uma esposa prudente. Então, de repente, a sua esposa não é prudente, de repente ela te dá muito trabalho, muita dor de cabeça, muitos prejuízos até, mas ore ao Senhor, seja fiel e ore ao Senhor pela sua esposa, porque do Senhor é que vem a esposa prudente, então Ele fará com que a sua esposa seja uma mulher prudente, uma mulher virtuosa para a honra e a glória de Deus. Agora, outro texto importante, ainda está aqui em Provérbios, no capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A mulher da tua mocidade. Por que a mulher da tua mocidade? É porque nós sempre nos casamos enquanto somos jovens.
E o judeu, ele tem o costume de se casar muito jovem. Então, por isso surge essa expressão na Bíblia de mulher da tua mocidade. Mas o que eu quero trazer para você aqui desse texto é a terceira responsabilidade do marido. A primeira, ser fiel, né, que nós estamos... Existem várias, mas eu estou tratando de 3 aqui que são importantes. Já tratamos de amar a esposa, correto? E agora estou trazendo mais 3, somando 4. A primeira é você ser fiel à sua esposa, em todos os sentidos da palavra. A segunda é você orar, interceder a Deus pelo crescimento, o amadurecimento da sua esposa, para que Deus torne ela uma mulher virtuosa, uma mulher prudente. E a terceira está aqui em 5:18, Provérbios 5:18, que fala: alegra-te. Alegra-te, folga-te, seja feliz com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o marido é para se alegrar com a esposa e não com a amiga, tá? Ou com a irmã, ou com qualquer outra mulher. Não, é para você se alegrar com a sua esposa, tá? Se alegrar com a mulher da tua mocidade. Não fique esperando ela sentir falta de lazer. Dê o lazer a ela, o lazer devido. Chama para passear, chama para sair. Tem muitos casais que fazem uma coisa hoje em dia que é muito errado. Eles dão uma prioridade aos filhos e se privam das coisas. O casal deixa de ter as coisas, ou até mesmo nesse sentido de lazer, o casal deixa de passear, deixa de estar junto para atender os filhos, porque os filhos precisam, os filhos carecem. Entenda uma coisa: Deus criou o homem, Deus criou a mulher com suas próprias mãos, mas os filhos são origem do homem e da mulher que Deus criou. Então, primeiramente o casal, depois os filhos. Tá? Você, casal, você está vivendo agora, o casal está vivendo agora, os filhos ainda vão viver. Os filhos ainda vão crescer e ter as experiências deles, cada um vai formar a sua própria família, vai sair de casa. Então, seus filhos ainda têm uma vida inteira pela frente, mas a vida de vocês, do casal, acontece agora. Então, querido, não fique deixando com que os seus filhos impeçam você de ir num cinema com a sua esposa, de passear, de ir tomar um sorvete. Não deixa isso acontecer. Você precisa se alegrar com a mulher da tua mocidade. Então, essa é uma responsabilidade do marido também. Providenciar momentos de lazer, de alegria, né, junto com a sua esposa. Você sabia que tem marido que não conversa com a esposa? Você precisa sentar e conversar com ela. E se você pergunta, o que eu vou conversar com essa mulher? Não tem assunto para tratar com ela, não. Tem. A mesma coisa que você conversava quando namorava. Quando namoravam, tinha tanto assunto, você vivia fazendo ela dar risada o tempo todo. E agora? O que aconteceu com você? Você tem que dar continuidade a esse trabalho, né? E providenciar momentos de lazer, de alegria, junto com a sua esposa, né? Alegra-te com a mulher da tua mocidade, se alegra com ela, faça ela feliz, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ah, mas é que aqui os filhos atrapalham muito. Eu sei. Paga uns R$100 para alguém ficar com seus filhos aí durante um dia, durante uma noite, você sai com a sua esposa, você vai passear, vai fazer alguma coisa junto com ela, né? Nem que seja dar uma volta no shopping, tomar um sorvete, ficar um pouquinho sentado no banco e voltar para casa. Não importa, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Tá bom? Então, são essas 3 responsabilidades, tá? Dentre muitas que o esposo tem para com a sua família. Mas em tratando especialmente da esposa, né, siga isso que eu te passei aqui através da palavra de Deus. E você vai ver que o seu casamento vai começar a mudar. E mudando o casamento, muda também os filhos. Tá? Os pais são um exemplo para os filhos. A forma como os pais se comportam um com o outro é o que define muita coisa na educação dos filhos. Então começa a seguir o que a palavra de Deus nos ensina, e aí você vai ver uma enorme diferença no seu casamento e as bênçãos de Deus descendo sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Glórias a Deus. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, assim você abençoa o nosso canal, nos ajuda muito, convida mais pessoas para se inscrever no nosso canal. Você querendo estudar teologia, tem uma indicação de um curso de teologia muito bom, teologia conservadora, tá bom? Não é aquela teologia que você vai aprender um monte de besteira, um monte de heresia, não. É teologia conservadora, do pentecostal, tal. É essa boa teologia que eu estou indicando aqui para você, é um curso que eu fiz e recomendo, tudo bem? E você que quer ser pregador da palavra de Deus, ainda tem inscrições abertas no Clube de Pregadores, acessa lá, clubedepregadores.com.br.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.